E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos aqui ao meu Instagram para a gente falar desse tema, né, que me é tão caro, que eu gosto tanto de falar, que é sobre a negociação. Gente, hoje nós começamos com uma série de lives que vai se prolongar por um determinado período, né? Com o tema de fundo que vai ser a negociação. Então essa é a primeira de uma série. Toda terça-feira, às 19 horas, eu estarei aqui falando sobre conteúdos diversos de negociação. E qual foi o tema escolhido, né? Qual foi o primeiro título, qual foi o primeiro tema escolhido para abrir essa série de lives? Por que os advogados, negociadores, eles são mais valorizados por clientes e pelos operadores de direito em geral? Quando eu falo operadores de direito, né, eu estou falando nos juízes, nos promotores, nos próprios servidores de cartório. Por que a negociação, ela agora está fazendo subir o passe dos advogados que estão familiarizados com esse método de resolver conflitos, né? Dessa forma autocompositiva de resolver conflitos. Então, a gente vai tratar sobre esse tema hoje, mas toda terça-feira, às 19 horas, um determinado assunto a gente vai conversar sobre negociação. Bom, gente, eu até preparei aqui bem, né, de uma forma bem didática, assim, bem professorinha, eu fiz um roteiro da nossa live. Afinal de contas, né, o pessoal tá chegando aqui, ó, tem muitas dúvidas sobre, tem muita vontade de aprender, então a gente vai ter muito conteúdo. Eu tenho mais de 30 títulos de lives, né? Gente, 30 títulos é bastante coisa, hein, para toda terça-feira. Então, eu acho que vocês vão gostar do que a gente está preparando para vocês. Cara, então começando, né? Já vamos diretamente ao que interessa. A gente tem que analisar de uma forma geral qual é a importância, como é que a gente contextualiza o papel do advogado na sociedade e no atual mercado de trabalho. Não tem dúvida, tá, gente? Não há dúvida nenhuma que mudou, o mercado de trabalho mudou. Nós temos uma mudança muito significativa também no direito. Vejam que agora a gente tem nos currículos das instituições de ensino, nos currículos do direito, já disciplinas voltadas aos métodos adequados de resolução de conflitos. Agora a gente já está tendo disciplina que ensina o que é negociação, o que é conciliação, o que é mediação, mas essa prática não está totalmente disseminada, né? Tem um pessoal que já saiu da faculdade faz um tempo, ou então alguns não tiveram essa cadeira inserida como uma cadeira obrigatória no seu currículo e não estão familiarizados. Então a gente tem que primeiro ter essa visão. Olha, o mercado de trabalho ele não é mais o mesmo. A gente tá dentro do direito, a gente tá vendo como a evolução tecnológica está atingindo, né, as relações como um todo, sejam as relações jurídicas, sejam as relações processuais, seja o próprio funcionamento dos tribunais, do judiciário. A gente sabe bem o que a revolução tecnológica atingiu o direito, sem contar que agora, em face de uma complexidade das relações, em face de uma necessidade que o jurisdicionado tem de resolver os seus problemas fora do judiciário, e isso por uma série de fatores, que perpassa também pelo número gigantesco de ações que tem no judiciário, né, gente? Então a gente precisa visualizar que saber resolver problemas não só na jurisdição, não só perante o judiciário, é um diferencial. E, para tanto, né, o advogado ele possui esse papel. A gente sabe que um dos papéis do advogado, né, ele é uma figura central do próprio sistema jurídico. O papel do advogado não está só em cumprir prazos, em ajuizar processos. Ele é um defensor de direitos individuais, ele é um defensor de direitos coletivos. Ele está ali para resolver problemas, e quando a sua atuação ela fica valorizada, quando ele consegue identificar essas necessidades. E eu posso dizer isso de cadeira para vocês. Por que eu posso dizer isso de cadeira para vocês? Porque essa transição eu fiz na minha prática profissional.
e eu sei o quanto foi, né, desafiador abrir esse mercado e o que de bom esse mercado está me trazendo na atualidade. Por isso que eu quero conversar, né, sobre esse tema de uma forma tão direta, porque eu consegui sentir os impactos do conhecimento, do desenvolvimento dessas habilidades na minha prática diária da advocacia, gente. Eu sou uma advogada, digamos assim, old fashion, formada lá ainda na década de 90, que estudou pela cultura da sentença. Para mim, resolver problemas era única e exclusivamente no judiciário. Essa mudança de chave, essa busca por esse conhecimento, por essa capacitação, ela trouxe, né, ela foi um turning point, um ponto de virada na minha advocacia, tá? Isso não tem dúvida nenhuma. Eu vejo aqui um monte de gente chegando, o professor Marcel Marques, que é o meu querido amigo, que é juiz do trabalho, que também tem cursos de negociação, ele também se capacitou em mediação, porque ele sabe o quanto é importante na conciliação dentro do processo trabalhista estar apropriado de ferramentas, né? Conhecer essas ferramentas, e ele é um exemplo, né? O Marcel que está aqui, ele é um exemplo de o quanto um operador do direito, o quanto um juiz valoriza um advogado que está completamente com a negociação completamente introjectada, que sabe, né, do que está falando, né? Olha que o Marcelo dizendo, olha, modéstia à parte, nós somos bons resolvendo controvérsias, né? Mas a conciliação é sempre o melhor resultado. É isso aí, gente. Então eu tenho que trazer essa contextualização inicial do papel do advogado, da importância que o advogado tem na sociedade, né, da nova realidade do mercado de trabalho, e agora eu tenho que desenvolver essa tese com vocês aqui. Afinal de contas, né, qual é a importância da negociação na prática jurídica? Porque quando a gente fala de negociação, a gente não remete única e exclusivamente para uma área comercial. Tá? A gente fica pensando, cara, negociação será que tem a ver com direito? Negociação tem a ver com o jurídico? Ele está mais ligado à área comercial, à área de vendas, essas questões de persuasão. Será que esta área, a área jurídica, ela é compatível com esta forma de resolver problemas? E eu posso dizer para vocês assim categoricamente que sim, ela é mais do que compatível, né? Então a negociação, ela está presente em várias áreas. Ela está presente na área comercial, ela está presente dentro da área administrativa, digamos assim. Quando a gente estuda administração de empresas, a gente sabe como é importante também conhecer os fundamentos de negociação, mas ela também está muito presente no direito, gente, né? Especialmente depois do Código de Processo Civil de 2015, que absorveu a ideia lá da resolução 125 do CNJ e trouxe dispositivos que privilegiam a conciliação, que privilegiam a mediação, né? Então, isso está mais do que presente no nosso ordenamento jurídico na atualidade. Então ela vai estar lá no direito civil, ela está lá no direito penal, ela está lá no direito penal. Eu vi aqui o pessoal botar, até no direito penal, o Gerson colocando, ela está presente lá no acordo de não persecução penal, ela está presente no direito empresarial, ela está presente no direito do trabalho, ela está presente no direito de família, até mesmo no direito tributário, gente. A gente vê uma possibilidade de mediação de créditos, nos créditos tributários, né, nos débitos e créditos tributários. Então, ela está em amplas áreas jurídicas. Vocês podem aplicar o fundamento de negociação. Eu não vou falar durante todas essas minhas lives única e exclusivamente sobre uma área do direito, em que pese, quando eu trouxer algum caso prático, quando eu trouxer alguma realidade, eu vou utilizar os meus exemplos aqui do escritório, e em algumas vezes nós teremos
convidados que vão falar sobre áreas específicas. Vão falar, por exemplo, da negociação no direito penal, vão falar da negociação no direito tributário, vão falar da negociação no direito de família, de áreas em que eu não tenho muita atuação, mas até mesmo na área empresarial e na área trabalhista, onde eu transito com uma maior facilidade, digamos assim, eu também tenho convidados que vão comparecer aqui no Instagram para trazer o olhar deles e compartilhar experiências, né, gente? O mais importante é esse compartilhamento de experiência, né? Então a gente sabe que quando a gente fala de negociação, a gente está focando também numa advocacia, gente, voltada para o extrajudicial, voltada para o consultivo. Algo que há um tempo atrás, até pouco tempo atrás, gente, né, a gente não conseguia visualizar. Aí eu quero ser advogado, eu me formei em direito e eu quero ganhar dinheiro trabalhando com processo. Afinal de contas, foi isso que a faculdade me ensinou. A faculdade me ensinou a fazer petição inicial, a fazer contestação, a ajuizar a ação. Mas será que eu consigo ganhar e resolver problemas fora de um processo judicial, né? Como é que seria isso? Porque afinal de contas, eu sei que quando um cliente chega no meu escritório e me diz basicamente que tem uma determinada demanda, se é possível, se é viável o ajuizamento da ação ou não ajuizamento da ação, eu sei o que fazer se eu fechar o contrato. Eu sei que eu tenho que redigir uma petição inicial, se eventualmente eu sou contratado para responder uma demanda que foi ajuizada, eu tenho que apresentar uma contestação. Mas quando ele vem buscar negociação, né, como é que se faz? Afinal de contas, como é que se dá o start? Quando é que a negociação ela é essencial? Né? Quando é que ela se mostra mais eficiente? Quando é que ela se mostra mais célere? E uma série de exemplos. Hoje mesmo, pessoal, hoje mesmo eu encaminhei um e-mail para uma instituição, né, que eventualmente, caso a negociação não surta resultado, né? Se a parte contrária não quiser negociar, pode virar uma demanda trabalhista. Mas o meu cliente me procurou e disse o seguinte: Luciana, eu fiquei sabendo que tu trabalha bastante com negociação. Antes de entrar com a ação, quero saber da viabilidade da minha ação, né? E aí ele me trouxe toda uma narrativa. Eu entendi que era viável a propositura da reclamatória trabalhista e aí ele perguntou, mas será que a gente pode tentar uma negociação antes? Então vejam o seguinte, que interessante que está acontecendo, assim, que o mercado está se mostrando. Antes era eu que oferecia para o cliente, né, a possibilidade de negociar mesmo do ajuizamento da ação. Eu dizia, tem uma porta aqui que a gente pode bater e tentar estabelecer a via do diálogo. Não são todas as empresas, ou não são todas as pessoas que compreendem, né, essa proposta de negociar antes do ajuizamento da ação. Por vezes, inclusive, isso pode abrir uma ideia de ameaça. E aí a gente vai falar em outras lives como é que eu faço o primeiro contato, como é que eu faço o convite para a pessoa negociar. Mas ele chegou no escritório já com a primeira impressão, né, me trazendo essa circunstância. Eu sei que tu és uma advogada negociadora e antes do ajuizamento da ação, eu gostaria de tentar a negociação. E eu quero saber como é que funciona. Esta habilidade, pessoal, que eu desenvolvi durante todo esse tempo de estudo, né? Ela já faz um tempo que eu tô colhendo os frutos disso. Neste caso em específico, ele me perguntou como é que funcionaria o processo negocial. Eu expliquei, olha, a gente manda um e-mail, o e-mail tem que ser para as pessoas corretas, tá? Para as pessoas que vão receber esse e-mail e entender esse e-mail não como uma ameaça de que se não negociar a ação vai ser proposta. Esse e-mail ele tem que ter
com um determinado tom na escrita. Eu vou redigir o e-mail, vou te mandar um e-mail para ver se tá tudo ok, se é mais ou menos nesse sentido. E a gente convida, eu noticio que tu viesse me procurar, querendo esclarecimento sobre o rompimento do teu contrato e que tu tens interesse nessa via do diálogo, tá? De tentar negociar antes da possibilidade do ajuizamento de uma ação. Então, hoje o e-mail foi encaminhado. Ele perguntou assim: e se eles não responderem? Tem prazo para responder? Sim, tem prazo para responder. A gente dá uma semana para responder, senão a gente vai adotar, né? Nós vamos perseguir o caminho da judicialização. Ah, entendi. Se eles fizerem contato, a gente começa a negociação. Então a gente começa a negociação e ele me perguntou, tá, mas e aí como é que funciona? Eu disse, olha, propostas vão ser colocadas na mesa, então a gente faz uma primeira proposta, depois eles devolvem com uma contraproposta e aí a gente vai aproximando até entender se aqueles termos, né, do que está sendo proposto pela gente e o que está sendo contraproposto pela parte contrária está ok para encerrar a negociação. Quanto tempo, Luciana, pela tua experiência, isso mais ou menos demora? Olha, pela minha experiência, nos casos em que a negociação foi exitosa, não é mais de 3 meses. Então, o que a gente tem, gente? A gente tem situações em que nós resolvemos conflitos num período de, no máximo, 3, 4 meses. Ah, pode ser um período superior, Luciana? Pode, dependendo da complexidade do caso. Quanto mais complexo for o caso, mais tempo a gente tem, né, estipulado de negociação. É claro que sempre tem que se observar marcos temporais para efeito de prescrição, isso não tem dúvida, né? Então, esses cuidados e essa atenção a essa técnica jurídica sempre tem que estar presente. Então, essa é uma importância, né, gente, da negociação na prática jurídica. Esses exemplos que eu trouxe bem pontualmente. Depois, o que eu pensei em conversar com vocês aqui? Eu pensei em conversar com vocês sobre as habilidades que são valorizadas em advogados negociadores. Então, advogados negociadores têm algumas habilidades que são muito valorizadas. E deixem assim, eu preciso deixar bem claro, porque veio uma pergunta sobre isso no meu Instagram. Tá, professora, como é que funciona assim para ser um advogado negociador? Será que alguma coisa que é inata? Eu tenho uma personalidade mais beligerante, sou mais briguento, eu acho que eu não vou conseguir negociar. Gente, isso se aprende. Né? Todas as ferramentas, todas as técnicas de negociação são competências, são habilidades que a gente aprende e vai aprimorando no decorrer do tempo. Eu confesso para vocês que no primeiro curso que eu fiz, e não foi um curso de negociação, foi um curso de mediação, eu não me vi inserida num papel de mediador. Eu não me sinto confortável como um terceiro imparcial facilitador da comunicação. Por ter exercido a advocacia tanto tempo, né, eu me sinto mais confortável justamente em ser negociador, porque aí eu represento uma parte e utilizo todas aquelas ferramentas que eu aprendi nas capacitações de mediação e de todos os cursos que eu fiz para representar os interesses do meu cliente. Né? Então, quando a gente fala dessas habilidades, o que os advogados negociadores eles apresentam? Olha, eles têm que ter uma comunicação eficaz. E uma comunicação eficaz, gente, é uma comunicação assertiva. É uma capacidade de se expressar claramente e de forma persuasiva. E aí a gente tem que saber o que é persuasão, o que a outra parte pode entender como ameaça. Né? Então, desenvolver habilidades de comunicação, saber a diferença do que é uma linguagem mais agressiva, do que é a linguagem mais submissa, do que é uma linguagem mais assertiva, né? Isso inclui, inclusive, o que não é falado, os nossos gestos, a nossa comunicação não verbal quando nós estamos numa mesa de negociação. Então a comunicação é um elemento importantíssimo dentro da negociação e saber
comunicar de forma eficaz, se expressar de forma clara, de forma persuasiva, é uma habilidade importantíssima a ser desenvolvida pelos advogados negociadores. Tem uma outra habilidade também, gente, ser uma pessoa empática, né? O que é a empatia? A empatia é totalmente diferente de ser simpático. Empatia é entender as necessidades e as perspectivas das partes que estão envolvidas na negociação, tá? Então a gente tem que saber isso. Quando nós entendemos a perspectiva do outro, mesmo que a gente não concorde, fica mais fácil de que os interesses convirjam entre si. Eu vou dar um exemplo muito básico. Ontem, a gente fica vendo, né, nas redes sociais, teve uma dinâmica no Big Brother, uma dinâmica lá que foi uma dinâmica que está sendo super debatida nas redes sociais, de triturar cartas que familiares tinham mandado. Um determinado participante, isso eu vi nas redes sociais, ele chorou quando ele teve que triturar aquela carta. E ele dizia, é da dinâmica do jogo, eu tenho que escolher, eu sou obrigado a escolher. Mas eu não gostaria de fazer isso, porque eu tô me colocando no lugar da pessoa que tá vendo que não vai conseguir receber a carta do seu familiar. E ele se emocionou muito participando da dinâmica, né? Isso gerou uma série de comentários e uma rede de apoio para esse participante, dizendo ele foi empático, ele se colocou no lugar do outro, ele entendeu a perspectiva de quem estava envolvido. Então, quando a gente fala de negociação, né, claro que saber escutar ativamente também é uma ferramenta muito poderosa, né? Compreender o que a outra parte efetivamente está dizendo para conseguir investigar quais são os interesses e exercer empatia é uma habilidade, né, altamente valorizada. O que nós temos também, gente, dentro da negociação como uma habilidade muito valorizada num advogado negociador? A criatividade, né? Então, quando a gente consegue encontrar soluções inovadoras, né, para problemas jurídicos, e isso tanto fora do processo quanto no processo, porque a negociação, ela não é... Eu vou falar muito com você sobre negociação extrajudicial, sobre uma advocacia extrajudicial, mas a negociação ela é também altamente valorizada dentro do processo judicial, gente, porque o advogado negociador, ele também é um advogado estratégico. E ao encontrar soluções que são inovadoras para problemas jurídicos, ele se qualifica no mercado de trabalho. Eu também tive uma cliente agora que está com um crédito para receber num processo que rola há muitos anos. Era uma empresa que tinha uma recuperação judicial, essa recuperação judicial já terminou. Ela tem lá o valor do crédito, é um crédito bem alto, e ela chegou e me disse assim, Luciana, eu gostaria que tu entrasse no processo agora para tentar negociar o recebimento desse crédito. Eu aceito um deságio de tantos R$1.000, né? Será que tu poderias me ajudar? E ela tem advogado já credenciado no processo judicial. E ela perguntou, será que é possível, né, fora do processo judicial, eu te constituir para tentar negociar o recebimento desse crédito? Então ela veio até o escritório para justamente uma pessoa que me acompanha nas redes sociais e perguntou, né, com o processo já estabelecido, com o título executivo judicial já transitado em julgado, com o cálculo de valores que já está em fase recursal, eu tenho um advogado que está credenciado no processo, mas eu gostaria de habilitar um advogado negociador, tá? Porque me parece que tu consegue desenvolver melhor nesta área. Afinal de contas, falo bastante sobre o tema nas redes sociais. Então, para vocês verem, né, o que nós estamos fazendo? A gente está fazendo toda uma análise do processo e estamos tentando buscar soluções criativas para resolver, né, esse problema que já está posto. E é claro, gente, né, todo advogado, né, negociador ou não, tem que ter um conhecimento jurídico sólido, né? Tem que fundamentar propostas com base na lei e na jurisprudência. Quando eu entro em contato com um cliente e digo assim, olha, eu tenho
um determinado cliente veio me procurar, ele está querendo ajuizar uma reclamatória trabalhista para reconhecimento de vínculo. Eu já fiz uma análise da jurisprudência, já sei qual é o risco do processo para mim, já sei qual é o risco do processo para ti. Considerando o salário que recebia e as verbas que não foram pagas, já fiz um cálculo do processo, né? Já sei qual é o prazo prescricional, quanto tempo eu tenho para entrar na equação e quantos anos eu consigo cobrar desse contrato. Tá? Então eu já tenho esse conhecimento jurídico, né, de áreas específicas onde eu negocio com mais habitualidade. Né? Onde eu negocio com mais habitualidade, é mais, digamos assim, eu me sinto mais confortável para dizer. Se a negociação não avançar, a negociação, então, depois nós vamos fazer o ajuizamento da ação. Eu até respondi uma caixinha aqui, gente, o pessoal que me perguntou assim, tá, mas e como é que funciona, qual é a diferença entre o judicial e o extrajudicial? Eu já atuei em casos em que eu fui contratada única e exclusivamente para tentar a negociação extrajudicial. Em casos de responsabilidade civil por erro médico, eu tentei fazer a negociação extrajudicial e depois, e claro, eu tive que fazer toda uma pesquisa da doutrina e da jurisprudência sobre o tema, mas como a negociação ela não foi exitosa, a gente não conseguiu chegar no consenso, eu indiquei essa cliente para o ajuizamento da ação para outro colega que era mais apropriado do tema. Mas fiz toda uma pesquisa de doutrina, de jurisprudência, né, sobre o tema para validar, para legitimar as propostas que eu estava colocando na mesa, né, gente? A gente tem vários casos de advogados, né, de sucesso que são reconhecidos pela habilidade de negociação. E geralmente, né, gente, isso aparece em uma série de filmes, de documentários. Eu não sei se vocês assistiram o documentário do Michael Jordan, né? Não é o documentário do Michael Jordan. Eu assisti o documentário do Michael Jordan, mas é um filme, né, em que mostra a habilidade da mãe do Michael Jordan em negociar o contrato, né, do Michael Jordan com a Nike. E aí eu quero fazer uma referência que talvez vocês não conheçam. Tá? Tem uma advogada norte-americana muito famosa chamada de Gloria Allred. Né? E ela é uma advogada renomada, especialista em direito civil, e ela é muito famosa pela defesa das mulheres nos casos de discriminação de gênero, de assédio sexual e de violência doméstica. Tem até um documentário sobre essa advogada no Netflix, e ela ficou famosa porque ela representou vários casos de mulheres contra o Epstein, contra o Donald Trump. Ela representou a família da Nicole Simpson, né, que era a mulher do O.J. Simpson, ele foi absolvido num júri, mas ela entrou com as ações civis de indenização contra ele. É uma mulher advogada muito conhecida e extremamente também conhecida pelas suas habilidades negociais. E tem um caso tem um documentário sobre ela, Sim Allred, né? Então é o nome do documentário, Gloria Allred, A-L-L-R-E-D, né, o nome dela. Aí vocês procurem no Netflix, vocês vão ver bem legal a trajetória dessa advogada. É claro que no direito norte-americano eles têm mais introjectados, a questão da mediação e dos métodos adequados de resolução de conflitos, porque o sistema judiciário é totalmente diferente do nosso. Então, a negociação faz parte, digamos assim, do estudo e da formação dos advogados norte-americanos. Aqui no Brasil, a gente tem isso mais fortemente a partir de 2010 e dessa resolução 125 do CNJ. Então, eu sugiro para vocês esse documentário, né? E eu gostaria de encerrar a live. Já fiz algumas referências, né, aqui sobre o quanto desenvolver essas habilidades de negociação me trouxe sucesso e mudou a chave na minha advocacia.
Depois de muitos anos, gente, eu advogo há 27 anos, né? E trabalhei quase que 20 anos única e exclusivamente no contencioso, com atuação no judiciário. E chegou um determinado momento que eu disse, olha, eu quero mudar. Eu sempre fui muito apaixonada pelo direito, mas me decepcionei com algumas respostas, né, que recebia do Poder Judiciário, porque tem toda uma série de particularidades que nós sabemos, né, que são próprias do sistema. Até mesmo a questão envolvendo a própria insegurança, a incerteza de uma sentença. Né? Então, comecei a estudar sobre o tema e comecei a propor para os clientes que vinham me procurar para ajuizar uma ação, uma possibilidade de iniciar a negociação. E isso a gente foi dando, a minha carteira de clientes foi aumentando cada vez mais. Eu comecei a trabalhar com outros tipos de conflitos, né? de circunstâncias mais complexas, um pouco, e que remuneravam também de uma forma diferente. Aqui, ó, Mulheres nota Weisba, né? Obrigada, professora, pela indicação do filme. Nós trabalhamos em defesa das mulheres. É muito legal esse filme, sabe? Então, o pessoal aqui tá dizendo orgulho de ser sua aluna. Eu não li muitos comentários, gente. Eu até peço desculpa que eu não fiquei lendo muitos comentários. Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão me mandando, porque eu fiquei aqui, ó, concentrada em trazer o conteúdo e trazer o meu testemunho e trabalhar com essa estrutura dessa aula. Olha só, a Fê Pimentel, Fê, querida, a Fê tá aqui, a Fê, é importante a tua fala, Lu. A Fê também, ela é uma entusiasta dos métodos adequados de Mulheres Notáveis de Salvador, Bahia. Que legal! Mulheres Notáveis de Salvador, Bahia. A Fernanda é uma entusiasta da mediação, da negociação, a gente sempre fala sobre isso, tá? É uma pessoa muito antenada no que acontece de novo no direito. A nossa coordenadora dos cursos de direito da Unifitec, tá? Que está bem preocupada e bem engajada no currículo dos novos profissionais do direito que vão ingressar no mercado, que tem que estar familiarizado com a tecnologia e tem que estar familiarizado, sim, gente, com as soft skills. É indispensável que isso conste nos currículos das faculdades. E se por um acaso vocês vão dizer, professora, quando eu me formei não tinha. E eu, gente, me formei, nem vou falar, tá? Me formei no século passado, tá? Eu fui buscar esse conhecimento, eu fui me capacitar. Eu aplico no escritório. E eu quero dizer para vocês que eu comecei a falar sobre isso mais seguidamente no Instagram, né? Porque eu comecei a aplicar. Eu sou uma pessoa que eu gosto bastante da prática, eu sou muito estudiosa e gosto também de aplicar na prática aquele conhecimento que eu adquiri. E passei a aplicar, né? No meu dia a dia, na prática do meu escritório de advocacia, e vejo os efeitos disso. Eu vejo o diferencial, né? De o quanto os clientes saem satisfeitos, saem contemplados, porque a gente devolve um pouco de autonomia para as pessoas, né? Gente, aqui as mulheres notáveis da Bahia, podemos lhe convidar para uma palestra aqui em Salvador? Claro, mas imagina se eu não vou ir a Salvador. Mas já tô aí, já aceitei, nem me convidaram oficialmente, já aceitei o convite. Né? Então aqui, ó, qual o início do caminho? O início do caminho primeiro é te qualificar, tu tem que te capacitar, tem que saber o que é negociação. O que é negociação? Qual é o método que eu vou utilizar? Eu, por exemplo, estudei em Harvard e eu gosto do método de Harvard de negociação, que é a negociação por interesses e não a negociação por barganha. A gente fala da negociação por princípios. Então eu tenho que saber o que é e começar a fazer o link, gente. Porque a negociação a gente utiliza em absolutamente tudo. A gente utiliza para a vida.
quanto mais ainda, né, fazer essa correlação com o meio jurídico, né? Eu posso deixar a referência do documentário da Netflix, eu vou colocar, quando eu salvar a live, eu vou colocar eu vou colocar na legenda da live, tá, Andressa? Então, o que é qualificação? Tem que buscar um curso de negociação, ou um curso de mediação, ou um curso de conciliação, de métodos adequados de resolução de conflitos. Fiz vários, gente. Comecei fazendo curso de mediação judicial, um curso de 40 horas de mediação judicial, depois eu fiz mais 40 horas em direito de família, depois eu comecei a procurar cursos de negociação, depois eu fiz cursos de práticas colaborativas, eu fiz cursos de comunicação não violenta e comecei a estudar sobre o assunto, né? Comecei a estudar e comecei a me aprofundar sobre o assunto. E hoje, o que eu converso com vocês? Cara, qual foi a diferença desse conhecimento na minha prática, né? Como é que eu estruturei, como é que eu estou aplicando no dia a dia, quais são os resultados que isso está me dando, porque é um número infinito de alunos e de colegas dizem assim, ó, professora, eu me formei em Direito, mas eu não consigo me ver numa atuação direto no Judiciário, eu gostaria de trabalhar com consultivo, eu gostaria de resolver problemas no meu escritório, eu ganho dinheiro com isso ou eu não vou ganhar dinheiro com isso? Afinal de contas, gente, acesso à justiça não é a mesma coisa que acesso ao judiciário, tá? Eu posso ter acesso à justiça, a um processo justo que não precisa ser necessariamente um processo, né, judicial, que está no judiciário por uma forma de resolução de conflitos heterocompositiva em que o juiz vai proferir uma sentença e a gente está num paradigma de ganha-perde, porque este processo o processo judicial, ele nos traz esse paradigma. Quando nós estamos numa forma de resolver conflitos de forma autocompositiva, nós também estamos possibilitando o acesso à justiça. Só que a resolução dos problemas partem daqueles que estão envolvidos no conflito, com a ajuda de um terceiro ou através de advogados que vão sentar à mesa e vão ajudar os seus clientes a negociar. Tá bem, gente? Então, eu vou deixar a referência do documentário na minha legenda. Essa é a primeira live de muitas que nós vamos ter sobre negociação. Então, esses foram os principais pontos que nós abordamos, né, nessa live. Basicamente foi, né, a gente fez uma introdução, eu contextualizei para vocês o papel do advogado e da sociedade no mercado de trabalho, apresentei a tese, né, que os advogados que possuem habilidades de negociação, eles são mais valorizados no mercado de trabalho, eles são mais valorizados pelos operadores de direito. Estava aqui o Marcel, que é juiz do trabalho, que não me deixa mentir, e diz, Luciana, quando um advogado que é familiarizado com as ferramentas de negociação senta na minha sala de audiência para conciliar, a audiência transcorre de uma forma totalmente diferente quando tem um advogado que não sabe o que é negociar por princípios, tenta apenas barganhar. Falei para vocês também, né, sobre a importância da negociação na prática jurídica, sobre quais são as habilidades valorizadas pelos advogados negociadores, quais são também as vantagens competitivas dos advogados negociadores, gente. O que nós temos de vantagem competitiva, né? É uma maior eficácia na resolução dos conflitos extrajudiciais, um cliente muito mais satisfeito e mais contemplado. A gente tem também uma construção de relacionamento profissional, né? Os advogados negociadores, eles são vistos como parceiros estratégicos dos seus clientes. São vistos como parceiros estratégicos dos seus clientes. E a versatilidade também é uma vantagem competitiva para o advogado negociador, né? Porque dá uma maior capacidade de atuar em diferentes áreas do direito. Se amplia oportunidades de trabalho, tá, gente? Se amplia oportunidades de trabalho. Trouxe exemplos de sucesso no mercado de trabalho.
Deixei aqui para vocês uma dica de um documentário do Netflix, né, sobre uma advogada negociadora famosa norte-americana que trabalha com questão de gênero das mulheres. Trouxe também, né, um pouco do meu testemunho, como é que está sendo os meus casos de sucesso, né, pessoal? Quais são, não são todos os casos que a gente consegue negociar, mas eu já tenho vários cases que no decorrer dessas nossas lives eu vou exemplificar para vocês, né, que conseguimos resolver problemas, né, que pareciam insolúveis, a não ser pela via judicial, e com resultados assim surpreendentes. E eu quero encorajá-los, vocês, né? Eu quero deixar bem assim o meu estímulo para que vocês comecem a pensar na negociação como um método, como uma necessidade, como uma habilidade que ela tem que ser essencial para a formação do profissional da área de crítica. Tá bem, pessoal? Então aqui eu encerro essa live, eu agradeço a presença de todo mundo e na terça-feira que vem, às 19 horas, estaremos por aqui de novo. Um beijo, boa semana, até mais.